Fala, massa! Saudações atleticanas, trazendo aqui pra vocês, corte dos donos da bola, as últimas notícias do Galo. O clássico, meus amigos, já começou, principalmente aí fora de campo, e o Galo está lascado, meus amigos, essa é a verdade. Sampaoli vai ter muitos problemas aí pra montar essa equipe. A gente vai acompanhar aqui o trecho, as últimas notícias do Galo aqui com os donos da bola. Quero deixar créditos aqui, link na descrição. Bora conferir aí as últimas notícias do Galo, saber se o nosso Galão vai ter algum reforço aí voltando da seleção. Tudo sobre o clássico, bora acompanhar aqui as últimas informações do nosso Galão. Deixa sua inscrição, seu like, mas agora bora pro Vamos lá, primeira coisa, ontem algumas pessoas mandando mensagem perguntando, existe a possibilidade, por exemplo, caso o Atlético consiga trazer de volta o Alonso, o Alan Franco, a seleção liberar o Fabrício Bruno para o clássico e tal, aí o que eu fiz? Fazer contato, né, com as fontes para perguntar. Fabrício Bruno, zero de possibilidade de liberação, zero. Só libera quando está contundido e não é o caso. E ele vai jogar contra o Japão. Então, zero de possibilidade. Aí perguntei, chegaria a tempo? Acho pouco provável que chegue a tempo diante da programação que a seleção estabeleceu. Ponto. Ok. Aí pedi um contato de alguém que pudesse me ajudar com essa situação do Atlético, de ter solicitado às confederações do Paraguai e também do Equador a liberação do Alan Franco e do Alonso. A informação que eu recebi é que normalmente as confederações trabalham dentro do mesmo processo, cronograma, etc. e tal. De só liberar em caso de contusão. Por pedido do clube. Gente, não tô cravando que não vai liberar não, tá? Eu estou dizendo que não é habitual as confederações liberarem atendendo pedidos dos clubes. Porque abriria um precedente muito perigoso de sempre que alguém necessitar, vai lá, pede e libera. Eles tratam a situação da seleção como prioridade. As seleções, com prioridade total e absoluta. Então, não deve liberar, não estou cravando, tá? A informação que eu recebi é de que os processos são muito parecidos com o que a CBF faz e o que as outras confederações fazem. Isto posto, eu acredito que a dificuldade para o Atlético conseguir montar o time para o Clássico vai realmente existir e o Fabrício Bruno joga contra o Japão e dificilmente chega a tempo para o jogo, embora lá o jogo aconteça às 7h30 da noite, aqui 7h30 da manhã na terça-feira, mas é muito pouco tempo dentro do cronograma para ele puxar o carro de volta para cá. Enfim, é uma situação preocupante, as contusões graves do Atlético. Né? Ontem nós fizemos a nossa lista aqui, esquecemos do Júnior Santos, hein? Na nossa listinha aqui ontem, verdade, nós esquecemos do Júnior Santos. Do Júnior Santos e do Ivan Romano. Na listinha não colocamos dois. Então aquela lista eram de ontem 11, então são 13. Aquela lista que a gente mostrou aqui ontem, entre os que se contundiram recentemente e os que já estão há mais tempo, cara, o Atlético perdeu muitas opções. Muitas opções. Que ano o Atlético está passando, hein, senhor? Aqui, como a gente ontem conseguiu montar como que seria o Atlético para encarar o Cruzeiro, contando com esses desfalques, até mesmo com os da seleção, a gente conseguiu montar, não. Chegou não. Chegou a montar, não? Porque é um exercício... Eu montei um na minha cabeça. É um exercício bem gostoso de se fazer. Porque, vamos lá, Brenão. Saravia, Juan, Vitão e Arana. Eu não sei se ele colocaria o Vitão, não. Eu acho que ele pode ir de Natanael, Saravia, Juan e Arana. O Saravia na posição de zagueiro mesmo, à frente da área. Pode ser uma opção. E assim, nunca foi usado, né? Desse jeito, durante o jogo ele fecha como terceiro zagueiro. Então, só lembrando que desse jeito nem o Cuca usou no ano passado, nem o Milito usou o ano passado, nem o Cuca usou esse ano e nem o Sampaoli usou. O que o Breno está dizendo o Natanael fica na ala direita, na lateral direita, o Saravia centralizaria à frente da área ao lado do Juan. Algo que não aconteceu. E eu nem lembro de verdade se o Saravia jogou desse jeito em outro time. E o Arana. E ele ainda pode, se ele quiser, ainda improvisar e fazer aquela coisa, né? Ainda colocar o Caio ali improvisando como um terceiro zagueiro. Quer dizer, cara, tudo que a gente fala aqui é improvisação. Tudo é improvisação. Então, mas como que seria a sua, Valor, Caio? Seria Saravia, Tressoldi e Caio Paulista. Imaginando os três. Para manter o Scarpa no time. Né? Aí o Scarpa pela direita, Vera, Menino e Arana, e
poderia repetir o pessoal Dudu lá e- da frente. Dudu e Poderia Rony. repetir Dudu, Rony e Bernardo. Poderia. O time que o Valor escalou é o que eu escalaria. É o que eu mais gosto. Eu gosto dessa ideia de ter o. Não, lá Caio atrás você Paulista. concorda com isso que a gente está falando aqui? Eu concordo com o que o Valor disse aqui agora. Sarabia pela direita, 3 zagueiros. Sarabia pela direita, centralizado o Juan Tressoldi, pela esquerda o Caio Paulista. É um pouco diferente do que a gente está habituado a ver. É muito Atlético, diferente. Muito. Mas eu particularmente gosto do que o Valor escalou. Todos concordamos aqui que o Aqui, ó, Vitão é a melhor não forma. estaria preparado para esse jogo. Não é questão de preparar. Eu acho que é uma fogueiraça. Eu gente. acho que ele não vai. Eu acho que ele pode ser utilizado. O Veneno está sendo preparado. No jogo de 3 Eu já discordo do a 1 Valor. aqui, ele não colocou Eu para boto rodar. o Vai Vitão. colocar o Vitão para. Eu estava Não, esquecendo pois é, dele. tá tudo bem. Eu já discordo do Valor, eu tinha esquecido do Vitão. Eu não Eu colocaria o sairia Vitão com ele, na do cara, Caio não. Paulista. Eu errei. Cara, desculpa, eu- Valor. Não, tamo Eu só junto. discordo em uma coisa. Acho que O é uma resto é tudo questão, 100% seu. uma questão de necessidade, entendeu? Você colocar um jogador de origem, jogador que faz a função, que está acostumado a fazer a função, vai sentir talvez menos, mas o Caio Paulista, eu não sei se já jogou por ali. Mas, cara, jogando de forma mais defensiva. Quem pode uma falar coisa- isso é o Sampaoli, Então- que está no dia a dia dos treinos, né? Mas Quem vai acertar a o escalação? ideal Então, seria uma não coisa é improvisar, certa, né? Breno? Uma coisa é certa. Vai ter que. Quando eu falo inventar, gente, por favor, entenda que é uma situação totalmente atípica. Vai ter que inventar. Vai ter que criar algo que não vimos em nenhum momento da temporada. Não, recente do Atlético. Desde o Milito, quando chegou aqui, que começou a utilizar 3 zagueiros, eu acho que a gente nunca viu uma situação tão Não, grave. mas se bem que, se ele coloca o Vitão, ele pode fazer algo que ele já está acostumado a fazer. Que é o quê? É você colocar, por exemplo, Saravia, Vitão, o Juan e o Arana, e aí você coloca aí o Saravia jogando como um terceiro zagueiro. Não mudaria o que ele está acostumado a fazer. Mas aí a questão é ele confiar no Vitão, que a gente tem informação que até treina bem, é muito bom na bola aérea, se destaca na bola aérea. Aí a questão é ele bancar o Vitão num jogo como esse. Né? Lembrando que é um garoto do Sub-17 que ainda não jogou nenhum jogo. Mas uma hora vai ter que jogar. É aquilo que a gente estava discutindo ontem sobre a questão do Veneno Mas que poderia você ter escalaria? entrado no jogo. Ô, Thiago, cara, eu vou falar o seguinte, eu confio na decisão do Sampaoli. Porque eu não tô vendo treino, cara. facalzão. Não, mas é o que você Você faria. já viu ele jogou Cara, no o que você faria? Sub-20, Sub-17. Cara, pô, eu acho que se não puder improvisar, eu acho que seria melhor, sabe? Por que não pode improvisar? Por que não pode? Não improvisar, colocá-lo. Colocar o Vitão, Colocar- né? Se puder não improvisar, Se puder então. não improvisar, é melhor. Entendeu? Ó, eu quero continuar falando com vocês desse assunto, porque é o seguinte, eu já vou misturar o assunto aqui. Com o Natanael pela direita, caso ele coloque Caio Paulista com Juan e Saravia, por onde é melhor o Cruzeiro atacar? Junta tudo e me responde. Pô, fala, ô Pescocinho. Calma. Então, eu recebi uma informação. Opa! Então, sobre os jogadores. Fala a fonte, tô brincando. Os jogadores que estão nas seleções, né? O Franco e o Alonso, é uma possibilidade muito remota das seleções liberarem. É a mesma informação que você teve quanto ao assunto da seleção brasileira. O Alonso, Então, inclusive, jogou agora 90 jogou, minutos. isso. Agora contra o Japão, Jogou, 90 minutos. o empate em 2-2 contra o Japão, o Alonso foi titular. E hoje o Franco deve ser titular diante da seleção dos Estados Unidos. O jogo 9h30 da noite. Eu perguntei também sobre o Ivan Roman. O Ivan Roman vai chegar hoje aqui a Belo Horizonte. Então ele vai ser reavaliado para saber se existe a possibilidade da cirurgia que ele tem que fazer na mão para reparação da lesão que ele teve na mão pode ser estendida, postergada um pouco para que o Ivan Roman jogue o Clássico. Então vamos ter que aguardar mesmo as próximas horas, né, ou até amanhã, para a gente saber como que vai ser essa avaliação do Ivan Roman para ele virar uma opção. Se ele virar uma opção, já melhora um pouco a situação do Atlético, né? Que é um jogador que tem jogado e tem jogado bem, né? E é da posição. Aí seria a sua opinião, então, Saravia, Ivan Roman e... Aí Ivan Roman e Juan. Ivan Roman, Saravia, Ivan Roman e... Se o Ivan Roman puder jogar, acabou. Aí gera uma tranquilidade maior, né, Thiago? Não, mas aí tá tranquilo. maior. Você tem 3 caras que estão acostumados a jogar naquelas funções. Jogar na função. O Sarabia jogando pela direita, o Roman centralizado e o Tressoldi pela esquerda. Eu não vejo, com o Ivan Roman à disposição, eu não vejo problema algum. E diante disso, para onde é melhor o Cruzeiro? Ou menos, quer dizer, menos pior não, onde é melhor o Cruzeiro
atacar em caso da primeira formação que a gente sugeriu ou da segunda, Valuzeiro? Não, cara, eu não sei. Assim, eu não escalo o Tressoldi se o Roman puder jogar, não, tá? Eu tô, assim, de acordo com as possibilidades do Atlético, o meu zagueiro pelo lado esquerdo seria o Caio Paulista. E aí... Você prefere improvisar do que colocar o Tressoldi? Prefiro, e vou explicar o porquê. Não que tenha justificativa, claro, né? Mas só o porquê. Pensando na situação do Atlético e pensando, já emendando para responder isso aí que você me perguntou, HG, o Cruzeiro gosta muito de explorar o espaço entre os laterais e os zagueiros. Principalmente pelo lado direito. Imaginando o Caio Jorge é um cara que não guarda posição fixa, né? Ele é a referência no ataque, mas ele não está necessariamente sempre ali na área. Então, a condição física do Caio Paulista, obviamente, é melhor do que a do Tressoldi neste momento. E com isso eu não estou dizendo assim, mas e o jogo do Atlético? Você está colocando o Caio Paulista ali só para marcar as infiltrações do Caio Paulista, do Caio Jorge, que aparece por ali. É um lado que o Matheus Pereira também vem muito, é o William, que vai voltar à titularidade. É um lado que o Cruzeiro realmente tem muita presença ofensiva daquele lado. Não, eu acho que o Caio Paulista, o Tressoldi é um zagueiro destro, né? Ficariam 3 destros. Sabe? Até para ter um pouco de facilidade na saída de bola pelo lado esquerdo. E o Caio Paulista, ele é um jogador fisicamente mais forte do que o Tressoldi e principalmente a questão do ritmo. Gente, eu tô só colocando aqui, né? Cada um coloca a coisa pela sua ótica, né? Eu sei que ele nunca jogou desta forma, mas a gente tem que lembrar, o Tressoldi fez quantos minutos na última partida? E foi a primeira partida dele. 75. E vai pegar, assim, uma parte ofensiva do outro lado com muito ritmo. Seria pensando em defender o adversário, mas também no momento que tivesse a bola para sair. Eu te fiz essa pergunta na rádio. Eu vou te fazer de novo aqui. Pode fazer. E se for o Tressoldi, o Ivan Roman e o Sarabia? Você escalaria o Gabigol por um dos lados? Não, porque tem o Scarpa, porque tem o Arana, né? Aí o Gabigol teria que voltar e a gente tá vendo o Arana aparecendo dentro da área. Acho que... O problema da Arana é marcação. Você ataca ali as costas mas dele. aí tem... mas aí se tivesse o Caio Paulista por ali... Se tiver o Caio Paulista é diferente, por isso que eu coloquei o Tressoldi na posição. Não, mas aí não afeta. A questão para mim é o Arana. O comportamento do Arana não vai mudar com o Caio Paulista, Tressoldi, não importa quem esteja aqui. Eu imagino, tá? O movimento do Arana não vai mudar. Não vai mudar. Não muda, não. Com o Caio Paulista ele fica mais adiantado. Com o Tressoldi ele sobe menos. Eu também acho que muda de acordo com a escolha pelo lado esquerdo. Eu não quero ter razão. E aí você consegue encontrar alguém por ali. Só libera se tiver contusão. E ele deve jogar o segundo jogo. Aliás, se tem um problema, se tem um setor na seleção que nós não temos problemas, é exatamente o setor de zagueiro. Temos muitos e bons, com características distintas. Por exemplo, o Fabrício Bruno fatalmente vai para a Copa, porque não tem nenhum zagueiro tão rápido quanto ele. Cada época é um problema que a gente tem. Agora, se nós estamos falando valor, eu não posso desconsiderar e achar que não seja um grande problema para o Cruzeiro no Clássico. É gigantesco. É um problema gigantesco. É um problema sem solução. É óbvio que é, cara. Só pegar as imagens e ver. Quando você lembra o último Clássico na Arena, quem foi o melhor jogador da partida? Fabrício Bruno. Se alguém tiver outra resposta, além de defender, fez o gol e ainda deu uma assistência para o Caio Jorge. Está na seleção brasileira. É claro que eu penso que num conceito de equipe mais organizada que é o Cruzeiro, essa ausência ela será sentida, não importa o que aconteça. Não tem como minimizar essa presença, essa ausência, na verdade, do Fabrício Bruno. E principalmente que as últimas 2 vezes em que os titulares da defesa do Cruzeiro não estiveram, a primeira contra o Vasco da Gama, quando o Jonathan Jesus, o Vidalba não jogou aquela partida contra o Vasco. E aí vem contra o Flamengo, eles jogam juntos novamente, e depois vem o jogo contra o Sport. E aí é a vez do Fabrício Bruno não jogar. Hoje,
pelo nível que apresenta a dupla de zaga do Cruzeiro, claro, é todo o sistema defensivo não pertence somente às ações do Vidalba e do Fabrício Bruno. A gente vê e ouve o Jardim falando da importância do Caio Jorge, do Matheus Pereira, de todos os outros, o Christian, o Wanderson, enfim, os volantes marcando. Mas o nível que é a defesa do Cruzeiro com Vidalba e Fabrício Bruno, para mim, hoje, nesta altura da temporada, é completamente insuperável. Então, o Jonathan Jesus provavelmente será o escolhido, mas não há nada que me faça minimizar a ausência do Fabrício Bruno no clássico contra o Atlético. Ô, Valu, mas eu acho também, não só a questão da importância dele, né? Mas a percepção, pelo menos, da atuação do Jonathan Jesus, ela não foi aquilo que se esperava. Não foi. Ele não atuou como ele atuou contra o Palmeiras. Ficou uma impressão assim de que... Mas não querendo imputar, sim, abaixo. Talvez tenha mais a ver com o nível que Fabrício Bruno e Vidalba atingiram do que do próprio Jonathan Jesus ter ido mal, entende? Lá atrás, no jogo contra o Palmeiras, ele substituiu o Vidalba e fez uma partida, talvez esses dois juntos, eles atingiram um nível tão grande que não significa que o reserva não serve para cumprir uma ausência, mas é que faz uma diferença porque esses caras eles evoluíram e só continuaram andando para frente na temporada. Muito bem, massa. E aí, meus queridos? Tá difícil, hein? O Sampaoli vai ter muito trabalho para montar uma equipe. E fora isso, cara, o banco deve estar assim muito desfalcado, vai ter que encher esse banco aí de jogadores da base, porque caso precise substituir, infelizmente as nossas opções são muito, muito poucas. O Galo tá com muitos desfalques, meus amigos. E a gente não sabe, né, se as seleções aí do Alan Franco e do Júnior Alonso vão liberar eles para jogar esse jogo, né? Eles estão atuando aí nas suas seleções, nesses amistosos, né, que antecede aí a Copa do Mundo. Então, é um jogo também, querendo ou não, apesar de ser um amistoso, é um preparativo, né, uma preparação aí para a Copa do Mundo, né? Então, pode ser, né, como o HG falou aí, que eles vão querer liberar o Alan Franco aí e o Júnior Alonso. Resta no saber sobre o Ivan Roman, né, se ele vai ter condição aí de atuar, de ajudar o Galo, já que tá com a mão lesionada, né? Então, talvez pode atuar ali com uma proteção, como geralmente aí é de costume, né? Então, não é uma lesão ali que ele vai impossibilitar ele de jogar, né? Eu acho que não, né? Mas é isso, meus amigos. Semana que vem o debate aí vai esquentar bastante e vamos ver o que nosso querido Sampaoli vai aprontar, hein? Meus amigos, a gente não tem paz, né? Quando a gente pensa, né, que a gente ia dar uma aliviada devido à vitória aí no meio de semana aí contra o Sport, a gente já tem essa pedrada aí e cheio de desfalques. Mas independentemente do campo, do time que vai a campo, é raça, é determinação, é brigar por cada bola, lutar por todos os espaços, porque, meus amigos, se o Galo quer sair com resultado positivo, tem que brigar, né? Tem que brigar e muito, porque praticamente aí o Cruzeiro tá completo, só sem o seu zagueiro aí. Já o Galo não, tá sem o seu principal zagueiro, tá sem a sua dupla de zagueiro, pode até o Rony ficar de fora do jogo, então é muito desfalque, meus amigos. Vamos aguardar mais notícias, informações. Quem sabe aí o Galo não consiga liberação, pelo menos, né, dos selecionáveis aí para fortalecer esse time do nosso Galão. Comenta aqui o que você achou do vídeo, deixa a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço